A nossa aula de língua portuguesa hoje é sobre acentuação gráfica. Acentuação gráfica. O que seria então? Ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra, né? Marcar qual é a sílaba mais forte, nós utilizamos o acento. Ele pode ser o acento agudo, o acento grave ou o acento circunflexo. Na aula de hoje nós vamos estudar o acento agudo e o acento circunflexo, e o acento grave vai ficar para uma próxima aula então. A acentuação gráfica é um fenômeno relacionado com a intensidade em que as sílabas se apresentam quando pronunciadas, podendo ser em maior ou menor grau. Então, quando nós pronunciamos as palavras, algumas sílabas elas são pronunciadas com um som maior, né, ou um som menor. Quando ela tem uma intensidade maior, nós classificamos ela como tônica, a sílaba mais forte. E quando ela é soada de maneira mais sutil, como átonas, né, sílaba mais fraca. Então, tônica é a sílaba mais forte e átona, sílaba mais fraca. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, dependendo a colocação, a posição da sílaba tônica, da sílaba mais forte, nós temos uma classificação. Nós classificamos como oxítonas aquelas em que a sílaba tônica, né, a sílaba mais forte, ela se encontra na última sílaba. Aí tem os exemplos: café, cipó, coração, armazém. Essas palavras, nós chamamos elas de palavras oxítonas, porque a última sílaba é a mais forte. Não precisa necessariamente ser acentuada, né? Ela precisa ser a mais forte. Paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima sílaba, então a sílaba mais forte é a penúltima. Caderno, pode ver, não é acentuado, mas caderno. No é a última sílaba e o der é a penúltima sílaba. É a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então aqui eu tenho a paroxítona. Problema. Ble, né, é a penúltima sílaba da palavra, é uma paroxítona. Útil. Útil, né? O U é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e a penúltima, então essa palavra é caracterizada como uma paroxítona. Automóvel. O mó é a penúltima sílaba, é a mais forte, é a sílaba tônica dessa palavra, então automóvel é uma palavra classificada como paroxítona. E nós temos as proparoxítonas, que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, ou seja, nós temos uma palavra e a antepenúltima sílaba é a mais forte. Lâmpada, né? O lã. Ó, da é a última sílaba, o pá a penúltima e lã a antepenúltima. Então, quando a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, for a sílaba mais forte, nós classificamos essa palavra como proparoxítona. Monossílabos tônicos. Então, monossílabo só tem uma única sílaba. Tônicos, ou seja, quando é um monossílabo tônico que é forte, que é mais forte, que é uma sílaba com um som com maior intensidade. Graficamente, acentuam-se os monossílabos terminados em A, aí tem o exemplo de chá e de pá, E ou es, pé, pés, ré ou rés, né? Então, e o, dó, nó. Então, os monossílabos tônicos, essa é uma das primeiras regras que vocês vão ver então, que terminam em A, E ou O, são acentuados. Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos, es, el e oi, recebem um acento. Exemplos, réis, vel e dói. No caso dos verbos monossílabos terminados em e, a terceira pessoa do plural terminada em, essa regra se aplica à nova ortografia. Então, não tem mais acento. Ele vê, ele crê e ele lê, são monossílabos, são acentuados. Mas eles veem, eles creem e eles leem, que se duplica a letra E, não tem mais, então, pela regra da nova ortografia, não temos mais o acento.
Diferentemente, ocorre com os verbos monossílabos terminados em "em", haja vista que a terceira pessoa termina em "em" com acento circunflexo. Ele tem e eles têm. Então, a diferença do ele tem, quando está no singular, não tem acento, e quando está no plural, tem acento. A mesma coisa para o verbo vem, né? Vem, ela vem, singular, não tem acento, e elas vêm, no plural, tem acento. Oxítonas. Então, as regrinhas para as palavras oxítonas serem acentuadas ou não. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Pará, café, carijó, armazém, parabéns. Então, são palavrinhas que são oxítonas, a última sílaba é a mais forte, a sílaba tônica, e são acentuadas, sempre serão acentuadas. Paroxítonas. Para as paroxítonas tem várias regrinhas. Acentuam-se todos os vocabulários terminados em L, então, amável, fácil, útil, com R, caráter, câncer, N, hífen, próton. Então, tem que observar sempre que essas palavrinhas terminadas com L, R, N e outras que nós ainda vamos ver, são acentuadas se a penúltima sílaba for a sílaba tônica. Tem que observar, não significa que todas as palavras terminadas em L, em R e em N serão acentuadas. Ela precisa ser paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba tem que ser a mais forte. Observação: quando grafadas no plural, essas palavras não recebem acento. Pólens, hífens, então aquelas palavras ali não vão ter acento. As terminadas com N. Então, nas sequências, paroxítonas terminadas em X, PS, AN, ão, on, i, u, ei, ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de S, história, série, água, mágoa. Então, todas essas terminações para as paroxítonas, né, quando a penúltima sílaba for a mais forte, quando a palavra for uma paroxítona, elas serão acentuadas. Vamos pegar ali, história. Nós temos uma paroxítona porque a penúltima sílaba, o tó, é o mais forte e termina num ditongo, no dia, né? Então, todas as paroxítonas terminadas em ditongo vão ser acentuadas. Todas as palavras terminadas em X, em PS, em AN, em ão, que tiverem a penúltima sílaba mais forte. Observações importantes. De acordo com a nova ortografia, os ditongos terminados em el, e e oi não são mais acentuados. Perceba como era antes e como agora são grafados. Eu acabei não colocando o antes, mas assembleia antes era com acento, ideia, jiboia, paranoia, heróico, todos eram acentuados. Agora, pela nova ortografia, não são mais acentuados, são grafados sem acentos. Como que eu sei que o ditongo el, e oi não é acentuado? Quando ele for na paroxítona. Assembleia. O A é a última sílaba. O blei, penúltima sílaba. Então, aqui eu tenho uma paroxítona, porque assembleia, a penúltima sílaba é a mais forte, e eu tenho o ditongo ei. Aqui eu não vou mais acentuar. Ideia. A é a última sílaba, dei, penúltima sílaba. Então, ideia é uma paroxítona. Paroxítona, né? Quando o ditongo estiver na sílaba da paroxítona, não é mais acentuado. Jiboia. A mesma situação. O A é a última sílaba. Boy, a penúltima sílaba. Essa palavrinha é uma paroxítona. Paroxítona, el, e oi não é mais acentuado. Atente-se bem para o seguinte. A palavra heróico. Heróico, uroi é a penúltima sílaba e a sílaba mais forte, e nós temos o ditongo oi. Não recebe mais acento.
diferente da palavra herói. Herói recebe acento porque é uma oxítona e não é a última sílaba mais forte. Então, permanece, herói permanece com acento. Heróico, por ser paroxítona e tem o ditongo oi, não é mais acentuado. Aqui continua, né, o que eu falei há pouco tempo. Entretanto, o acento ainda permanece nas oxítonas terminadas em el, oi e eis. Chapéu, herói, fiéis. Na oxítona, permanece. Nas paroxítonas, esses ditongos não utilizam mais do acento. Não serão mais acentuados o i e o u tônico quando depois de ditongo formarem hiato. Nós temos aqui o exemplo. Feiura. Antes, a palavrinha feiura, o U era acentuado. Agora, pela regra, o U ele é paroxítona e ele vem depois de um ditongo. Então, ele não é mais acentuado. Feiura. Antes, nós temos o ditongo e ele acaba formando um hiato porque ele vai para outra sílaba. A letra U vai para outra sílaba. No entanto, o acento permanece se a palavra for oxítona, né? E seguido ou não de S. Piauí, então o I aqui funciona como oxítona. Sauí também funciona como oxítona, então permanece o acento. O mesmo acontece com o I e o U tônico dos hiatos não antecedidos de ditongos. Então, quando não é antecedido de ditongo, permanece com acento. Saída, saúde, juíza, saúva, ruído. Nós temos saída, que quando eu separo, fica o A, fica sa, e o I fica em outra sílaba, eu formo um hiato. Então, aqui eu tenho hiato em todas essas palavras aqui, e o I e o U permanecem com acento. Diferente do primeiro exemplo, feiura, que eu tenho 3 vogais juntas na sílaba, e quando separado, o U forma um hiato, se separa dessas duas primeiras e deixa o ditongo na primeira sílaba, que então não tem mais o acento. Proparoxítonas. A sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. A regra das proparoxítonas é o seguinte: todas são acentuadas. Todas proparoxítonas, todas as palavras com a antepenúltima sílaba mais forte vai ser acentuadas. Exemplos: trágico, patético, árvore. Nós temos sempre a antepenúltima sílaba com acento. Até a nossa próxima aula.